Pode começar. Tá bom. Boa tarde, minhas queridas irmãs. Essa palavra, como todas as outras, né? O Pai tem trazido ao meu coração, ele tem conversado muito comigo, falado muito a respeito disso. É uma palavra que a gente já conhece, é sobre uma pessoa que a gente já ouviu falar um pouco, não tanto, mas a gente já ouviu nossa pastora falar, a gente já tem um pouco de conhecimento sobre uma mulher que o Senhor ministrou meu coração, ministrou a minha vida para falar. A gente vai encontrar ela lá em Juízes, podem abrir se quiser a Bíblia. Juízes 4 e 5. Eu não vou ler tudo porque o texto é longo e o tempo é curto, mas ali fala de duas mulheres, né, de Débora e de Jael, e eu quero falar hoje sobre Jael, então eu não vou me atentar tanto a Débora, né. A gente sabe que na época de Juízes, né, depois que Josué morreu, ele não deixou sucessor, então o povo se perdeu, por um tempo o povo de Deus caminhou ainda nos caminhos do Senhor, mantendo os mandamentos, guardando os mandamentos, né? Mas depois eles se perderam, se corromperam, né? Se prostituíram com outros ídolos, com outros falsos, né? Com falsos deuses. E daí o Senhor pesava a mão sobre eles, deixava eles na mão dos inimigos, e eles choravam, clamavam, se arrependiam, o Senhor levantava um juiz, e nessa época o Senhor levantou Débora para, né, governar, né, para cuidar do povo. E nesse tempo tinha um capitão ali, o Cícera, acho que é assim que se fala, Cícera? E ele era um governo muito forte, né, lá do reinado de... Esqueci o nome do rei aqui. Deixa eu ver se eu marquei. Enfim, o rei não importa, o que eu quero falar é da mulher, mas só para a gente entender, né? Ele era um governo, um exército poderoso que tinha caminhões, carros de ferro. Então todo o povo de Israel tinha medo de lutar contra ele, os povos tinham medo de lutar contra ele. E no tempo de Débora, o Senhor falou com ela e mandou chamar. Cadê o nome do homem agora? Boroel. Acho que é Boroel. Baraque, meu Deus, eu estou perdida aqui. O Senhor mandou chamar, a falar com Débora, e mandou chamar o Baraque para que ele se levantasse com 10.000 homens para ir até um rio lá e lutar contra o Cícera e o seu exército. E o Senhor disse que daria a vitória para o Baraque. Só que ele ficou com medo ali na hora e ele falou que ele iria, mas se ela fosse junto. Se ela não fosse, ele não iria. E ela falou, claro que eu vou contigo, mas eu te digo que a glória dessa vitória não vai ser mais tua. O Senhor vai entregar o Cícera nas mãos de uma mulher. E aí é que eu quero chegar ao ponto. A mulher, que é Jael. A gente vê sobre Jael ali muito pouco, né? Ali no 4:17, em Juízes 4:17, fala um pouquinho sobre ela. A guerra aconteceu, eles lutaram ali, guerrearam, o Senhor deu a vitória, né, para o Baraque, porém Cícera fugiu do seu carro e saiu a pé e saiu fugindo para que eles não matassem ele, porque ele viu que eles estavam perdidos, né? E ele saiu correndo, e aqui fala, no 17, no 4:17 fala, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, um queneu. Portanto, havia paz entre Jabim é o reinado lá, o rei que era de Cícera, e o rei de Azor, e a casa de Éber queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. E então ele lhe disse, dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais, ponha-te à porta da tenda,
e há de sequer, se vier alguém, e há de ser que se vier alguém e te perguntar, aqui há alguém, responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da sua tenda e lançou a mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. O que eu queria falar é sobre essa parte de Jael aqui. Jael era a mulher de Heber. Heber, ele era o quineu, e eles o povo de Quineu, né, dos queneus, eles eram parente do sogro de Moisés, então eles eram meio parente lá de Israel, dos israelitas. Mas ele se afastou do povo dele, ele se afastou do clã dele ali e montou tenda, né, lá próximo, saiu dali e montou tenda nesse lugar ali próximo do rei de Jabim ali, né? Naquele reinado ali, ele armou tenda por ali. E eles eram um povo que eles viviam de um pouco de agricultura, mas eles eram metalúrgicos, eles faziam coisas de guerra, os carros de ferro, essas coisas, ele fazia esse serviço. E ele era aliado, o marido dela trabalhava para esse exército ali, ele fazia aqueles carros de guerra. E ela estava lá na tenda dela, fazendo as coisas dela, cuidando da vida dela. E ela viu Cícera chegando em direção a ela. Né? Ela viu e ela foi ao encontro dele e chamou ele para dentro da casa dela. E ela sabia que ele estava lutando contra o povo de Israel. E ela sabia quem que era o Deus de Israel, porque ela também já ouviu falar do Deus de Israel. E ela, naquele momento ali, não sei se ela lembrou que ele era aliado do marido dela ou não, mas ela não pensou duas vezes e agiu com muita sutileza, agiu, né, com muita sabedoria, com muita coragem, ofereceu o melhor que ela tinha para ele dentro da casa dela. Ele pediu água, ela deu leite, ela botou ele deitado, ela cobriu ele, ela acolheu ele, ela deu o melhor para ele naquele momento. E depois ela matou ele. Quando ele caiu em sono profundo, ela matou ele. E quando o Baraque chegou procurando, ela chamou o Baraque e falou, olha, esse que está procurando, e ele estava morto. E o interessante é que, assim, ó, Jael, ela estava na casa dela, na tenda dela. Ali não fala se ela tem filhos ou não, só diz que ela estava na sua tenda, na sua casa, fazendo os seus afazeres, fazendo aquilo que o Senhor colocou ela para fazer. Quantas de nós estamos na nossa casa, ou até mesmo no trabalho, mas a maioria de nós estamos em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos afazeres, e estamos atentas ou desatentas? Porque Jael estava atenta, ela sabia o que estava acontecendo, e quando ela viu Cícera chegando na direção dela, ela sabia quem ele era, ela sabia da importância dele. E ela sabia que ele estava em guerra contra o povo de Israel. O que eu quero falar não é sobre a gente estar em casa fazendo o que o Senhor quer, estando em casa ou no trabalho, mas atentas, atentas. Jael estava atenta, ela estava fazendo seus afazeres, mas ela estava atenta. Quantas vezes a gente está em casa? Digo por mim, estou em casa, eu não trabalho fora, eu estou em casa, eu saio umas 2 vezes na semana, no máximo, né, para fazer uns trabalhos fora, mas eu estou em casa durante todos os outros dias. E quantas vezes eu estou desatenta às coisas que o pai está me falando, eu estou desatenta do meu filho, não estou prestando atenção nele porque eu estou atarefada, prestando atenção em mim, querendo ler a Bíblia, querendo fazer tudo para o Senhor, e não percebo o que está à minha volta. Não percebo o meu filho, o que ele está me pedindo, o que ele está falando, porque eu estou trabalhando aqui, meu Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou pedindo para o Senhor alguma palavra para ministrar, eu estou vendo o que eu vou fazer lá no tal Midim Mirim, e esqueço de olhar o meu filho muitas vezes. Essa palavra veio para mim principalmente.
E eu estou fazendo as coisas para o Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? Estou na minha casa, estou fazendo o meu serviço. Mas às vezes eu estou desatenta. E aconteceu uma coisa essa semana que a Fábio me mandou um vídeo, eu até postei lá no grupo das mães do Talmide de Mirim, sobre uma mulher que ela trabalha no Ministério Infantil e o filho dela estava conversando com um homem alto, de capa preta, de chapéu preto e coisa nada, um demônio lá. E ela não percebeu que o filho dela estava conversando com esse demônio, e ele disse, mãe, ele vai, né, no carro com a gente para a escola, ele vai para a igreja, ele fica lá comigo na igreja, ele está aqui em casa brincando comigo. E ela não estava atenta a isso, ela não percebeu, porque ela estava fazendo as coisas, né, o serviço dela, mas ela estava desconectada, a rádio não estava em sintonia com o Espírito Santo. E é interessante que o pai, ele é tão lindo, porque ele sempre, antes das coisas acontecerem, ele nos informa, ele nos alerta, ele traz a informação. Daí, se a gente está atenta, né? Nós, como atalaias aqui na Torre da Vigia, estamos atenta, a gente pega o que o senhor está falando. E quando eu recebi esse vídeo da Fábio, a Fábio falou, não, é só, eu mandei que eu acho que é legal para, né, a gente estar atento, não sei o quê. Daí eu pensei, mas tem alguma coisa, eu acho que esse vídeo já quer falar alguma coisa, eu pensei comigo. E uns 2 dias depois, o meu filho estava brincando aqui na sala, eu estava arrumando a cama, ele veio assim, que foi, mãe, tu me chamou? Eu falei, não, filha, a mãe não te chamou. Ah, eu escutei tu me chamar. Daí eu falei, não, mãe, não falou nada. Volta a brincar. Eu não dei bola nesse primeiro momento que ele falou isso. Passou, no outro dia ele voltou de novo. Eu estava aqui sentada na mesa lendo a Bíblia e ele estava ali brincando, fazendo um barulhinho ali no sofá e ele falou assim, que foi, mãe? A mãe mandou eu parar? Eu falei, não, filho, a mãe não mandou você parar. Eu escutei tu falar, para, Dudu, né, de fazer bagunça, alguma coisa assim. Daí eu falei, não, a mãe não falou nada, não tá atrapalhando a mãe. Na hora eu já falei, vem aqui, filho, vem aqui, tu tá ouvindo uma voz que não é a voz de Deus e não é a mãe que tá falando isso para ti. E eu chamei ele, eu orei, e eu repreendi essa voz, botei para correr o que estava querendo tirar a atenção dele. Depois eu vi que ele estava vendo um desenho e eu não gostei do tipo do desenho. Não sei se era, eu não cheguei a perguntar para o Espírito Santo, mas eu entendi na hora que era aquilo ali, já repreendi e não deixei mais ele assistir aquele desenho. Falei com ele, conversei porque ele já sabe, eu já explico tudo para ele de diabo, essas coisas, ele já sabe tudo. Assim, né, ele tem uma noção, porque eu sempre falei, nunca acobertei nada para ele. E daí ele disse amém, até no final da oração, e eu fiquei pensando, interessante, né? Eu recebi aquele vídeo da Fábio, e logo em seguida isso aconteceu. O Senhor está mostrando alguma coisa, né? Para a gente estar atenta, mas atenta a Ele, porque Ele nos mostra. Ele traz o inimigo, né? Ele nos mostra, ele aponta onde o inimigo está. E Jael, ali na tenda dela, ela também estava atenta. Ela estava atenta. E o Senhor trouxe o inimigo na mão dela porque o Senhor sabia o que ela ia fazer, porque o Senhor ia usar ela para destruir aquele inimigo, né? E Ele quer fazer isso com a gente também. A gente estando em casa, nós temos que estar atenta ao Senhor e aquilo que Ele está nos mostrando, porque o inimigo vai vir. E ele vai vir para nossa casa, como aquela mulher contou naquele vídeo, o menino brincava com o demônio ali, ele ia para a escola, ele ia para a igreja, ele ia para tudo quanto é lugar. Ele vem para dentro da nossa casa, a gente não chama, mas às vezes ele vem. E a gente tem que estar atenta, porque quantos meses se passou que ela não percebeu? E aquilo ali é para chamar nossa atenção. Nada vem por acaso para nossa mão. Nada. Eu aprendi uma vez, há muitos anos atrás, que o Senhor permite algumas coisas acontecer para que nos chame a atenção, para que sirva de alerta para as outras pessoas à volta. Com um exemplo de alguém, né, muitas pessoas vão mudar. Muitas pessoas vão estar atentas. Alguns anos atrás, eu nem conhecia o Senhor de verdade, nada disso. Aconteceu na minha cidade, lá onde eu morava, em Navegantes, um caso de um amigo da família abusar da filhinha deles, mais nova, que ela tinha 5 anos na época. E o amigo ficava direto sozinho com a menina, os pais saíam e deixavam a criança com aquele amigo muito querido, de muita confiança. Todos confiavam muito nele e ele ficava com as crianças. E na época lá, a mais velha, a irmãzinha da menina, ia fazer a primeira comunhão. E todo mundo foi para a igreja e deixou a criança pequena com o amigo para não incomodar lá na igreja.
Chegando na igreja, o pai esqueceu a câmera fotográfica. Então, ele voltou para casa para buscar. E quando ele chegou em casa, ele pegou o amigo abusando da filha dele. E daí, quando isso aconteceu, o pai, na hora, teve muita sabedoria, ele mandou o amigo embora, ele não fez alarde, ele não fez nada, pegou a menina, levou para a igreja, deixou acontecer toda a festa, e no dia seguinte ele levou ela, foi correr e denunciaram, e fizeram o que tinha que fazer. Eu ouvi essa história e eu fiquei chocada, e eu perguntei para um amigo que na época ele era cristão, e eu falei, por que Deus permite essas coisas? Por que isso acontece? Ele não é Deus? Né? Aqueles questionamentos que a gente tem quando a gente não conhece, né? Ele não é Deus, por que ele permite isso acontecer com uma criança tão pequena e não sei o que? Daí ele falou assim, às vezes essas coisas acontecem, não é porque Deus quer, mas isso acontece até para a gente ver o exemplo e não deixar isso acontecer. E na época, eu deixei 2 dias a minha filha com um amigo, por 5 minutos, até o pai dela, na época, ele era meu marido, ele me levar até o trabalho e voltar. E nunca mais eu deixei aquilo. Nunca mais deixei a minha filha sozinha. Nunca mais. Né? Eu comecei a me adiantar nos meus horários as coisas para ir no horário certo e não deixar a minha filha sozinha. E esse vídeo que a Fábio trouxe me alertou disso de novo, me lembrei disso. E ele me ministrou nisso. E ministrou, vinha muito da hora, Jael, porque ela estava atenta na tenda dela. Ela estava atenta. Ela estava fazendo os afazeres dela, mas ela estava atenta. A gente tem um monte de coisa para fazer. Nós, como mães, como mulheres dona de casa, a gente tem as nossas coisas. A gente tem o nosso trabalho de casa, tem os filhos para discipular, para cuidar, para dar banho, para dar comida. Né? A gente tem os nossos afazeres aqui do Tropa. A gente tem as nossas coisas, mas a gente tem que estar o tempo todo sintonizado, o tempo todo ligada com o Espírito Santo. Como disse semana passada a Sara na última ministração, né? Ela faz tudo com ele. E a gente tem que fazer tudo com ele mesmo. Porque quando acontece alguma coisa, se a gente está focada com nossos olhos vidrados para o alvo, que é Jesus, a gente está com nossos olhos vidrados ali, o Senhor nos aponta o que o inimigo está fazendo e a gente já pega e já destrói o inimigo. Nós estamos dentro da nossa casa ou até mesmo no trabalho para destruir o inimigo. Nós estamos ali para manifestar o reino de Deus e a gente não pode deixar dar vez para ele. E também não podemos nos distrair olhando só para ele. A gente tem que estar atenta no Senhor, porque daí ele vai nos apontar o que a gente deve fazer. A Jael estava na casa dela, na tenda dela, fazendo o serviço dela. E o que ela usou para matar o Cícera? Uma estaca da própria tenda, uma estaca que segurava a tenda. Ela tirou a estaca e pegou o martelo, tudo ferramenta que estava na casa dela. E é isso que o Senhor nos dá, as ferramentas que a gente tem na nossa casa, o que a gente tem na nossa mão. É isso que Ele vai nos dar para destruir os inimigos que querem destruir a nossa família, que quer destruir o nosso filho, nossos filhos, porque o inimigo, ele não tem tanto interesse até em destruir a nossa vida. Nós já somos adultos, ele quer destruir os filhos. Os filhos, porque é nação, são nações que tem ali, são gerações que tem através de um único filho, tem muita geração. Tem muita coisa, é muita vida para Jesus, é muita vida que vai levantar um exército para falar no nome de Jesus, que vai combater o inimigo. Então, é nas crianças que eles atacam, e a gente, às vezes, está tão atarefada dentro de casa, fazendo as nossas coisas, desconectada, porque de Deus a gente desconecta, mas da internet, do celular, essas coisas a gente nunca se desconecta. É uma ótima ferramenta o celular, é uma ótima ferramenta a internet, mas às vezes a gente não está atenta no visual, aqui no olho a olho das nossas crianças, da nossa casa, está aqui, ó. E deixa passar as coisas, a gente não percebe o que está à nossa volta. O Senhor quer que a gente esteja conectada primeiro com Ele. Porque se estamos conectadas com Ele, Ele nos aponta as coisas à nossa volta e a gente pega tudo bem rapidinho. E a gente destrói o inimigo, a gente não deixa ele entrar no nosso lar, a gente não deixa ele corromper o coração das nossas crianças. A gente não deixa ele nos usar até como um instrumento para ferir os nossos filhos, para lançar palavras de maldição ou para gerar feridas.
Quantas de nós hoje estamos tratando feridas que foram geradas na nossa infância? Todo adulto tem trauma e ferida da infância, porque é lá que o inimigo ataca, é lá que ele nos destrói. É lá que ele quer acabar com a gente para que a gente não seja, agora na vida adulta, para a gente não cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Agora nós estamos correndo atrás do prejuízo. Nós, adultos, eu estou correndo atrás do prejuízo, né? A gente está recebendo cura, tá? Mas olha quanto tempo que a gente perdeu se a gente fosse desde a infância usado pelo Pai. Se como a gente está fazendo com nossos filhos hoje, aquelas que têm filhos pequenos aqui, aquelas que já criaram seu filho, né, já tem adolescente, adulto, mas que ensinaram nos caminhos do Senhor. Quanta coisa os nossos filhos, eu digo pelo meu menor, tá vivendo por ele estar nesse caminho. Porque eu estou caminhando com ele no caminho, que é Cristo. Eu estou ensinando isso para ele. E ainda, mesmo assim, eu causo ferida nele. Eu gero alguma ferida. Mas rapidamente a gente já pede perdão, a gente já se conserta naquilo ali. A gente não deixa criar fortaleza, a gente corta o mal pela raiz. Mas se a gente não está atenta, a gente demora para pedir perdão, a gente demora para arrancar o mal pela raiz, e aquilo vai gerando fortaleza na mente das nossas crianças. Aí, quando a gente percebe, a gente vai lá e destrói, mas se a gente está conectada com o Pai, atenta, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, não importa se é no trabalho ou se é em casa, eu tenho que estar conectada, porque a minha pastora, a nossa pastora Fabiana falou um dia para mim, e ela tem toda a razão nisso, a gente não está errado, não é errado trabalhar fora, mas com qual propósito que eu vou trabalhar fora? Eu vou trabalhar fora se meu pai me colocar lá para vidas que eu tiver que atingir lá no trabalho. Agora, se a minha intenção do meu coração é trabalhar só para ter dinheiro, eu vou estar conectada com o Pai, eu vou estar manifestando o reino de Deus lá no meu trabalho? Claro, dinheiro é importante, a gente precisa, eu sei, mas nós estamos vivendo a cultura do reino. A gente vive uma outra realidade. O nosso Pai nos supre, o nosso Pai nos sustenta. É difícil muitas vezes a gente entender isso. É difícil, mas a gente consegue. Se a gente soltar a corda, semana passada eu estava agarrada aqui, ó, que eu não queria soltar de jeito nenhum a corda. Tava doendo já, pincando aqui, ó, sangrando, e eu agarrada, né? E daí, até foi na quinta-feira mesmo que o Senhor me pegou de jeito, depois me pegou mais um pouco na ministração da Sara, e daí eu larguei a corda de vez. Porque a gente solta, a gente larga o controle, mas daqui a pouco a gente agarra de volta o controle. A gente pensa que não está controlando e a gente já está voltando a controlar, porque estamos dispersas, estamos nos conectando com algo que não é Deus. Estamos nos conectando com aquilo que está tirando a nossa atenção, que está nos distraindo. Distração. Nos distrai, tira a atenção da ação correta, daquilo que a gente tem que fazer de verdade. Eu estou plantada, nesse momento eu estou em casa, o meu pai me deixou em casa. É para servir a minha família, é para disciplinar o meu filho, é para ensinar ele no caminho, é para caminhar com ele a todo momento, ao deitar e ao levantar, andando, caminhando, a todo momento eu tenho que ser intencional e ensinar os caminhos, ensinar o Senhor para ele. Hoje nós estávamos conversando aqui no almoço, daí a gente botou um prato para Jesus, às vezes ele lembra e chama Jesus para almoçar com a gente. Daí ele falou: mãe, vamos todo dia fazer isso? De manhã ele falou e sentou no colo de Jesus, porque eu botei o prato de Jesus no lugar dele, que ele não queria sentar aqui para tomar café, daí ele veio correndo, daí ele disse assim: é um pouco duro, né? Porque era na cadeira, daí eu falei assim, mas tenta imaginar se fosse Jesus mesmo aí, né? Bem no colinho dele, assim, porque a gente não consegue ver, mas ele tá aí. Daí ele falou, não, mas até que é gostoso, colinho de Jesus é bom, eu vou comer toda a comida dele, porque ele não pode comer, né, mãe? Eu falei, ele não pode comer. Então, assim, é coisas pequenas, sabe? Na hora que a janelinha dele se abre, a gente pode entrar e colocar Jesus no coração deles. Ele falou assim, eu ainda tenho um pouco de medo de falar de Jesus. Eu não sei por quê.
Mas às vezes eu não falo. Daí eu falei, tudo bem, filho, mas não precisa ter medo. Ninguém vai fazer mal para ti. Medo não é de Deus. O medo é do inimigo. Ele que coloca medo no nosso coração. E Jesus nos dá coragem. Mas você já fala de Jesus. Você não precisa falar com a sua boca, mas o seu comportamento fala de Jesus. As pessoas veem que você é um menino de Jesus. Aí ele falou, Eu falei, claro que é. Você não é gentil com seus amigos? E, sim, eu defendi o Guilherme do Jean porque ele empurrou ele lá no parque. Eu falei, muito bem, isso, tá vendo? Isso é uma atitude de Jesus, defender o amigo. A gente não pode deixar ninguém machucar o outro. Então, a gente, olha só, ele não fala com a boca, porque ele disse que só vai falar quando ele tiver sede, porque ele já vai estar maior, ele já vai saber falar mais. Mas ele fala com os seus atos, né? Ele fala. E é isso que a gente tem que fazer, a gente fala com o nosso comportamento. Então, nós, como mãe, dentro de casa, temos que estar atentas ao nosso comportamento também. Porque às vezes a gente está aqui no celular, às vezes a gente está fazendo algo que é importante. Algo importante. Mas a gente esquece deles ali do nosso lado. Agora eu estou programando para fazer as coisas mais à noite, porque ele dorme cedo, mesmo como 7h30, 8 horas ele já está na cama. O que eu tenho que fazer, assim, mais importante no celular, eu procuro fazer mais à noite, para que ele não me veja o tempo todo no celular. Porque também, se ele me vê o tempo todo ali, ele também vai achar no direito que ele também pode. Porque ele aprende com o exemplo. Então, a gente tem que estar atenta. E se eu não focar só em nós, porque às vezes a gente foca só no que eu preciso fazer para mim, eu preciso ler a palavra, eu preciso isso, preciso aquilo, eu preciso orar, o meu filho não me deixa orar, o meu filho não me deixa prestar atenção em nada. Faz com ele, é bebê ainda. Bota no colo, ora. A Fábio me ensinava a fazer isso com o Dudu desde quando ele era neném e eu fazia, eu orava na barriga, mas depois eu pensava assim, eu não consigo orar. Eu chorava para ela que eu não conseguia orar, que eu não conseguia fazer as coisas com ele. E ela dizia, ora com ele no colo, Adri. Ora com ele no colo. E eu pegava ele e orava com ele no colo, eu dançava com ele. E ele, por isso que ele gosta tanto hoje, porque a gente faz desde pequeno isso. A gente tem mania, nós temos manias de nos colocar, de botar barreira. Eu não consigo por causa do meu filho. Eu não consigo porque meu marido é isso. Eu não consigo. Olha, Jael, o marido dela era aliado lá do general Cícera. Ele era aliado deles. E mesmo assim, ela matou ele. Deus usou ela. Porque Deus viu o coração dela. E o marido dela era aliado, mas ela se posicionou. E nós também temos que nos posicionar, às vezes, quando o nosso marido, às vezes, ainda não está de acordo com a gente. Claro, quando o nosso marido não conhece a palavra, né? Meu marido ainda não conhece muito bem a palavra. Ele conhece, mas ele não está muito praticante. Mas eu tive que me posicionar para ele. E falar que é importante as coisas que eu estou fazendo, porque não sou eu que estou querendo fazer, é o Senhor que está pedindo para mim fazer. Eu não posso desobedecer ao Senhor para obedecer a um homem, né? O homem, ele é meu marido, eu tenho que honrar ele, mas eu tenho que honrar primeiramente a Deus. E eu falei isso para ele e ele entende. Agora ele entendeu e ele falou: tudo bem, amor, eu vou te respeitar nisso daí. Eu não estou indo, eu não faço, mas eu sei que isso é importante. Eu vejo que é Deus que está fazendo as coisas para ti. Às vezes ele não quer, às vezes ele não quer que eu faça, mas eu faço. Eu venho aqui, eu estou fazendo para o meu pai. E eu não deixo de servir meu marido, eu não deixo de fazer nada para ele. Nos dias que eu estou aqui ministrando ou que eu estou fazendo talmidim, eu deixo tudo pronto para que ele não tenha nada do que reclamar, nada, né, que sentir falta de alguma coisa. Mas a gente tem que estar atenta, posicionada, sintonizada com o Pai. Sintonizada, porque ele vai nos usar. Não importa se eu estou aqui em casa lavando roupa, cozinhando, ele usa, ele faz aquilo que ele quer. Ele usou a mula de Balaão para falar, ele vai nos usar. Às vezes a gente pensa que por eu não estar aqui ou na frente da câmera ou num púlpito, eu não estou sendo usada por Deus. Por mim, eu nem estaria aqui na frente da câmera se fosse possível.
né? Eu sei que é Deus falando através da boca da nossa pastora, que ela fala para a gente que a gente tem que vir falar, e ela quer porque ela sabe o que, que a gente tem. Ela consegue enxergar em nós aquilo que a gente não consegue enxergar ainda, porque o Pai já mostrou para ela. E por isso que nós estamos aqui. Mas não é porque eu estou aqui que o Senhor me usa mais do que usa a minha irmã que está em casa cuidando dos filhos dela. Porque ele também usa ela lá. E ele não é usar para falar para os outros, gente. A gente tem que ser usada dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Porque, sabe, não se trata de mim, mas o que o meu filho vai ser lá na frente vai depender do que eu fiz agora. E se o meu filho vai cumprir o propósito dele, está cumprindo, é porque eu estou sendo a mãe que o Senhor desejou que eu fosse. Porque não adianta nada eu estar aqui fazendo um monte de coisa para Deus e não estar fazendo o que o Senhor quer que eu faça com meu filho. A gente tem que entender que o nosso papel é naquilo que o Senhor nos colocou nesse tempo, porque os nossos filhos vão crescer. O nosso filho vai crescer, ele vai seguir o caminho dele. E daí nós vamos estar sozinhas, e daí a gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer quando tá as crianças aqui e a gente não consegue fazer. Nós vamos ter mais tempo para poder mergulhar na palavra, nós vamos ter mais tempo de oração, como a gente às vezes deseja fazer tudo isso e a gente não consegue porque a gente tem criança pequena. Mas a gente, nesse tempo de criança pequena, a gente faça com eles. Ensina eles. É tão lindo, é tão gostoso quando a gente vê o nosso filho, quando ele vai lá e pega a Bíblia sozinho e contando as histórias hoje. Ele estava falando, eu gosto das histórias de Jesus, mas eu não entendi muito bem aquela do homem que comeu a comida do porco, do filho pródigo. Ele não estava entendendo aquela história dele. Aí a gente começou a conversar sobre aquela história. Esses dias no carro, não sei o que nós estava falando, ele falou assim, né, mãe, porque tem gente que é má, né? Igual aqueles, né? Que o titio apanhou lá na rua e passou aqueles homens da igreja e nem ajudaram ele. Foi aquele outro que não conhecia Jesus que ajudou, né? Ele estava falando do samaritano. Eu falei, filho, e até hoje existe pessoas assim, que estão na igreja, mas que não ajudam quem precisa. Passa igual aqueles outros, só de lado assim, ó. Se não tem ninguém vendo, eu não vou ajudar. Então, assim, como é importante o nosso papel dentro de casa. Como eu demorei para entender isso. Como eu demorei. Aprendam comigo que já apanhou, que já se chorou demais por causa disso. Mas hoje eu entendo o meu papel. Hoje eu entendo o que eu estou fazendo com o meu filho. Hoje eu entendo o que o Senhor quer de mim. Eu entendo como o Senhor está me usando em casa. Então, que a gente faça com amor. Faça com amor. Tem uma unção que agora eu já não me lembro o nome, mas que a Fábio nos ensinou, que é de estar em casa, de se alegrar estando dentro da sua casa. De Isaac? Não me lembro agora. Issacar. Que é de se alegrar de estar em casa. E se esse é o nosso tempo de estar em casa, cuidando dos nossos filhos, né? Aproveita, esteja em sintonia, ensinem eles a ouvir Deus, a ler a Bíblia, ou contar a historinha para aqueles que não sabem ler ainda, para os bebês, para os menorzinhos, ensina musiquinha, aproveita, se delicia, porque eles vão crescer, daqui a pouco eles não vão mais estar aqui, vão estar adultos, vão seguir a sua vida. Eu falo isso porque já estou pensando, daqui a pouco ele já vai estar grande e eu não vou mais ter ele. E às vezes a gente perde tempo com outras coisas e esquece de olhar para eles. A gente esquece de olhar os nossos pequenos. A gente esquece de olhar os nossos adolescentes porque já estão seguindo a vida deles. Os adultos que já estão seguindo a vida deles. Eu tenho uma filha adulta já, de 21 anos. E ela não mora comigo, não faz parte daqui do convívio. Então, né, às vezes a gente acaba não mandando mensagem todo dia, não se falando todo dia. Isso não pode acontecer. Quando eu me lembro, eu vou mandando mensagem, eu vou perguntando como é que tá, né? Mando mensagem do Dudu, que ele sempre tem saudade dela. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse tempo de infância, criar vínculo e ensinar o caminho do Senhor, caminhando com eles de mãos dadas. De mão dada, não é mostrando, faz isso e fazer outra coisa. Estejamos sempre atentas, sóbrias, com os olhos mirados lá para o alvo,
porque o Senhor sempre vai nos usar. Se a gente está com os olhos no alvo, se a gente está atenta, em sintonia com Ele o tempo todo, Ele vai nos usar onde a gente está. E hoje Ele está nos usando aqui, em casa, com nossos filhos, na educação deles, discipulando eles, falando a verdade. Não podemos negociar a verdade para as crianças. Nunca, jamais, falar sempre a verdade para eles. Por mais que a gente pense que eles não estão entendendo, é muito pequenininho para entender, eles entendem. Entende e depois cobra a gente. Eles são especialistas em nos cobrar quando a gente fala a verdade para eles e a gente quer depois, né, passar a perna neles. Porque eu falo para ele, eu ensino ele a dividir, quando é chocolate eu quero comer tudo sozinho, ele fala, olha, que não dividir é do diabo, ele fala para mim, mas né, ele sempre pega no meu pé. Então, assim, sempre sóbrias, atentas, vamos estar sempre em sintonia e atentas às coisas que estão acontecendo à nossa volta. O Senhor fala com a gente o tempo todo, Ele nos mostra tudo o tempo todo. E nós somos a guardiã do nosso lar. Nós estamos aqui para guardar o nosso lar, proteger o nosso lar em oração, proteger o nosso lar, cuidando dos nossos filhos, vendo o que eles estão assistindo, de olho naquilo que eles estão vendo no celular, naquilo que eles estão vendo na televisão, atacando o inimigo, porque ali Israel matou o inimigo físico e nós matamos os inimigos espirituais. Porque o mundo espiritual é muito mais real, às vezes, do que esse nosso mundo aqui, porque a gente não está vendo. Mas está tudo acontecendo à nossa volta. E o inimigo está vindo para dragar as nossas crianças. Ele quer destruir as nossas crianças. Ele quer engolir, ele quer matar nossas crianças. Matar no sentido espiritualmente, mas matar no sentido físico também. Para que não venham cumprir o propósito deles nessa terra. E nós temos que estar atentos, nós somos guardiãs do nosso lar. Guardiãs, fazendo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, com alegria. A alegria de estar na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso marido. Porque daqui a pouco vai ser outra estação. Daqui a pouco o Senhor vai colocar outra coisa para a gente fazer. E daí, conforme vai mudando, né, o Senhor vai dando coisas novas, vai chegar o tempo que a gente vai fazer tudo aquilo que a gente quer, ou não, né? Porque às vezes tudo que a gente quer não é o que Deus quer para nós. Porque a gente daí está fazendo a nossa vontade e não a vontade dele. Eu quero ler, eu quero aprender, eu quero isso, eu quero fazer curso disso, eu quero aquilo, eu quero estar na live e tal, eu quero estar naquilo, tudo ao mesmo tempo. Mas será que é isso que Deus quer? É tudo coisa de Deus. Mas será que eu estou com Deus fazendo tudo isso? Eu estou ouvindo o que ele está falando para me fazer? Aí eu quero tudo e deixo o meu pequeno de lado. Eu quero tudo para quem não tem filho e deixa o marido de lado. Será que é isso que Deus quer? A gente tem que saber, ouvir o que o Senhor está nos falando nesse tempo, aquilo que Ele quer para nós, para cada uma de nós. Porque o que Ele quer para mim não é o mesmo que Ele quer para a Fábio, não é o mesmo que Ele quer para a Elô, não é o mesmo que Ele quer para a Suzana. Para cada uma, Ele tem um direcionamento. Para cada uma de nós. Vamos respeitar o que a gente está vivendo, vamos respeitar a estação, a fase que a gente está vivendo. Não vamos pular etapa. Não vamos pular etapa. Daqui a pouco nossas crianças crescem, daqui a pouco é outra estação, daqui a pouco é coisas novas que o Senhor vai derramar, que o Senhor vai trazer para a nossa vida. Vamos aproveitar isso que o Senhor está nos dando agora. Esse é o tempo. É agora. Esse é o presente. É isso que Ele nos dá. Então, vamos fazer com alegria, com amor. É isso que eu tinha para trazer para nós nessa tarde. Deus abençoe a cada uma. Amém, querida.